Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. No dia de hoje, a leitura integral do decreto número 8.235, de 5 de maio de 2014, que estabelece normas gerais complementares aos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal, de que trata o decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012, institui o programa Mais Ambiente Brasil e dá outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto estabelece normas gerais complementares aos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal, PRA, de que trata o decreto número 7.830, de 17 de outubro de 2012, e institui o programa Mais Ambiente Brasil. Artigo 2º. Os programas a que se refere este decreto restringem-se à regularização das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, que poderá ser efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. Parágrafo único. A compensação aplica-se exclusivamente às áreas de reserva legal e poderá ser feita mediante as opções previstas no parágrafo 5º do artigo 66 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Artigo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais deverão inscrever seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural, CAR, conforme disposto na seção 2 do capítulo 2 do Decreto 7.830 de 2012. Parágrafo 1º. A inscrição no CAR será realizada por meio do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, que emitirá recibo para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 14 e no parágrafo 3º do artigo 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no artigo 78-A da referida lei. Parágrafo 2º. Realizada a inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais com passivo ambiental relativo às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito poderão proceder à regularização ambiental mediante adesão aos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal, com base nas normas estabelecidas pelo capítulo 2 deste decreto e pelo capítulo 3 do decreto número 7.830 de 2012. Parágrafo 3º. Identificada na inscrição a existência de passivo ambiental, o proprietário ou possuidor de imóvel rural poderá solicitar de imediato a adesão ao PRA. Parágrafo 4º. As áreas degradadas ou alteradas, conceituadas nos incisos 5 e 6 do caput do artigo 2º do Decreto nº 7.830, de 2012, serão consideradas áreas antropizadas para efeitos de cadastramento no CAR. Parágrafo 5º. A inscrição referida no parágrafo 2º poderá ser realizada pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural, independentemente de contratação de técnico responsável. Capítulo 2. Dos programas de regularização ambiental dos estados e do Distrito Federal, PRA. Artigo 4º. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº 12.651, de 2012, os programas de regularização ambiental serão implantados pelos estados e pelo Distrito Federal, observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Termo de compromisso, com eficácia de título executivo extrajudicial. Inciso 2. Mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação, regeneração ou compensação e de integração das informações no SICAR. E, inciso 3. Mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção da punibilidade das infrações de que tratam o parágrafo 4º do artigo 59 e o artigo 60 da Lei nº 12.651, de 2012, que incluam informações sobre o cumprimento das obrigações firmadas para a suspensão e o encerramento dos processos administrativo e criminal. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes deverão firmar um único termo de compromisso por imóvel rural. Parágrafo 2º. Na hipótese de regularização do passivo ambiental por intermédio da compensação da reserva legal, os proprietários ou possuidores
deverão apresentar os documentos comprobatórios de uma das opções previstas no parágrafo 5º do artigo 66 da Lei nº 12.651, de 2012. Artigo 5º. Após a solicitação de adesão ao PRA, o proprietário ou possuidor do imóvel rural assinará termo de compromisso que deverá conter: inciso 1, o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas ou dos representantes legais. Inciso 2, os dados da propriedade ou posse rural. Inciso 3, a localização da área de preservação permanente ou reserva legal ou área de uso restrito a ser recomposta, recuperada, regenerada ou compensada. Inciso 4, descrição da proposta simplificada do proprietário ou possuidor que vise a recomposição, recuperação, regeneração ou compensação das áreas referidas no inciso 3. Inciso 5, prazos para atendimento das opções constantes da proposta simplificada prevista no inciso 4 e o cronograma físico de execução das ações. Inciso 6. As multas ou sanções que poderão ser aplicadas aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais compromissados e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas. E, inciso 7. O foro competente para dirimir litígios entre as partes. Parágrafo 1º. Caso opte o interessado, no âmbito do PRA, pelo saneamento do passivo de reserva legal por meio de compensação, o termo de compromisso deverá conter as informações relativas à exata localização da área de que trata o artigo 66, parágrafo 6º da Lei nº 12.651, de 2012, com o respectivo CAR. Parágrafo 2º. A proposta simplificada a que se refere o inciso 4 do caput poderá ser apresentada pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural, independentemente de contratação de técnico responsável. Parágrafo 3º. Tratando-se de área de reserva legal, o prazo de vigência dos compromissos previsto no inciso 5 do caput poderá variar em até 20 anos, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 66 da Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo 4º. No caso de território de uso coletivo titulado ou concedido aos povos ou comunidades tradicionais, o termo de compromisso será firmado entre o órgão competente e a instituição ou entidade representativa dos povos ou comunidades tradicionais. Parágrafo 5º. Em assentamentos de reforma agrária, o termo de compromisso a ser firmado com o órgão competente deverá ser assinado pelo beneficiário da reforma agrária e pelo órgão fundiário. Artigo 6º. Após a assinatura do termo de compromisso, o órgão competente fará a inserção imediata no SICAR das informações e das obrigações de regularização ambiental. Artigo 7º. O termo de compromisso firmado poderá ser alterado em comum acordo em razão de evolução tecnológica, caso fortuito ou força maior. Artigo 8º. Quando houver necessidade de alteração das obrigações pactuadas ou das especificações técnicas, deverá ser encaminhada a solicitação com justificativa ao órgão competente para análise e deliberação. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às hipóteses de regularização da reserva legal por meio da compensação de que trata o parágrafo único do artigo 2º. Artigo 9º. Enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso pelos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, ficará suspensa a aplicação de sanções administrativas associadas aos fatos que deram causa à celebração do termo de compromisso, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 59 da Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo 1º. A suspensão de que trata o caput não impede a aplicação de penalidade a infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 59 da Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo 2º. Caso seja descumprido o termo de compromisso, inciso 1, será retomado o curso do processo administrativo, sem prejuízo da aplicação da multa e das sanções previstas no termo de compromisso. E, inciso 2, serão adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do processo criminal. Artigo 10. O órgão competente poderá utilizar recursos tecnológicos para verificar o cumprimento das obrigações assumidas pelo proprietário ou possuidor rural no termo de compromisso. Artigo 11.
O cumprimento das obrigações será atestado pelo órgão que efetivou o termo de compromisso, por intermédio de notificação simultânea ao órgão de origem da autuação e ao proprietário ou possuidor de imóvel rural. Parágrafo único. Após a inscrição das informações no SICAR pelo órgão competente, o processo será concluído e as eventuais multas e sanções serão consideradas convertidas em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, atendendo ao disposto no parágrafo 5º do artigo 59 da Lei nº 12.651, de 2012. Artigo 12. Os termos de compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para que se adequarem ao disposto na Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos casos em que o proprietário ou o possuidor do imóvel rural requerer a revisão. Parágrafo 2º. Realizadas as adequações requeridas pelo proprietário ou possuidor, o termo de compromisso revisto deverá ser inscrito no SICAR. Parágrafo 3º. Caso não haja pedido de revisão, os termos ou instrumentos de que trata o caput serão respeitados. Capítulo 3 do Programa Mais Ambiente Brasil. Artigo 13. Fica instituído o Programa Mais Ambiente Brasil, com o objetivo de apoiar, articular e integrar os programas de regularização ambiental dos Estados e do Distrito Federal em atendimento ao disposto no artigo 59 da Lei nº 12.651, de 2012. Artigo 14. O programa será composto de ações de apoio à regularização ambiental de imóveis rurais, em especial: inciso 1. Educação ambiental. Inciso 2. Assistência técnica e extensão rural. Inciso 3. Produção e distribuição de sementes e mudas. E, inciso 4. Capacitação de gestores públicos envolvidos no processo de regularização ambiental dos imóveis rurais nos Estados e no Distrito Federal. Artigo 15. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a coordenação do programa de que trata este capítulo. Parágrafo único. As despesas com a execução das atividades do programa e suas ações correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 16. Para os fins do disposto no inciso 3 do parágrafo 6º do artigo 66 da Lei nº 12.651, de 2012, consideram-se áreas prioritárias. Inciso 1. As áreas definidas pelo Ministério do Meio Ambiente nos termos do Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004. Inciso 2. As unidades de conservação de domínio público pendentes de regularização fundiária. Inciso 3. As áreas que abriguem espécies migratórias ou ameaçadas de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. E, inciso 4. As áreas identificadas pelos Estados e Distrito Federal. Artigo 17. Em caso de solicitação de compensação da reserva legal a ser realizada fora do Estado, o órgão competente da origem do processo de regularização verificará, sem prejuízo dos demais requisitos previstos no parágrafo 6º do artigo 66 da Lei nº 12.651, de 2012, se a área a ser compensada atende ao disposto no artigo 16. Artigo 18. A conclusão da compensação prevista no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 66 da Lei nº 12.651, de 2012, ocorrerá mediante apresentação de termo de doação. Artigo 19. Após aprovação da compensação da reserva legal, o órgão competente efetuará o registro no SICAR. Artigo 20. O SICAR disponibilizará demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, para os fins do disposto no inciso 2 do caput do artigo 3º do Decreto nº 7.830, de 2012. Artigo 21. Nas hipóteses mencionadas no parágrafo 5º do artigo 59 da Lei nº 12.651, de 2012, em que haja áreas embargadas pelo órgão ambiental competente,
O requerimento de desembargo deverá necessariamente estar acompanhado do termo de compromisso de que trata o artigo 5º. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se apenas aos casos em que o interessado tenha aderido ao PRA nos termos deste decreto. Artigo 22. Ato conjunto dos ministros de Estado do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Advocacia Geral da União disciplinará no prazo de 1 ano, contado da data de publicação deste decreto, o programa para a conversão das multas aplicadas por desmates ocorridos em áreas onde não era vedada a supressão de vegetação, referido no artigo 42 da Lei nº 12.651, de 2012. Parágrafo único. O cumprimento das obrigações estabelecidas no programa poderá resultar, na forma disciplinada pelo ato conjunto previsto no caput, na conversão da multa aplicada às hipóteses previstas no artigo 3º, caput, inciso 1, artigo 139, artigo 140 e artigo 141 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Artigo 23. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 5 de maio de 2014. Encerramos, neste momento, a leitura integral do Decreto número 8.235, de 5 de maio de 2014, que estabelece as normas gerais complementares aos programas de regularização ambiental dos Estados e do Distrito Federal. Espero mesmo que este conteúdo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Inscreva-se no canal e deixe seu like nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários as suas críticas, os seus elogios e as sugestões dos próximos vídeos que gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer forma. Eu lhe desejo sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.